terças-feiras, é palestrante das quintas, mas como o nosso irmão antenor fez um tratamento médico e não pôde estar presente, então nós temos hoje o prazer de estar com o Sr. Claudinei com o tema aborto não. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. O tema da noite de hoje é através da Federação Espírita Catarinense, que é um ciclo de valorização da vida. Então, a URI é a primeira União Regional Espírita. Os centros espíritas aqui da URI estão com esse tema durante o mês de novembro, que é Evangelho no lar e no coração, aborto não, eutanásia não, drogas não, violência não, suicídio não, melhor é viver em família. E o tema que nos coube foi aborto não. O lar, meus irmãos, pode ser definido como a menor célula da sociedade. E a mulher tem sido tradicionalmente o núcleo dessa célula. Mas hoje, ela anseia pela igualdade dentro da família e da sociedade. Tem os dizeres de Napoleão Bonaparte, que viveu no período de 1769 a 1821, foi imperador da França. Ele dizia assim: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Mas, meus irmãos, se a gente for estudar a história da nossa sociedade, nem sempre foi assim com relação à mulher. No ano 585 depois de Cristo, no Concílio Ecumênico de Macon, na França, e no século XVI, no período de 1545 e 1563, que é a duração desse ao Concílio de Trento, na Itália, os bispos da igreja discutiram, entre outros assuntos, primeiro, se a mulher era ou não humana. E depois avançaram um pouquinho mais, se a mulher tinha ou não alma. Na atualidade, meus irmãos, a família como a menor democracia da sociedade. Mas pensando bem, essa democracia está longe de ter como princípio a liberdade, a igualdade e a fraternidade, meus irmãos. Porque da mulher sempre é mais exigido. E por isso, maternidade responsável é a sublime missão cuja mãe, como médium da vida, consegue através da sua sagrada câmara uterina atrair um espírito das dimensões espirituais e materializar como seu filho a física. Por isso, meus irmãos, é fundamental que esse espírito, esse filho que está vindo, poder desenvolver o seu potencial nessa presente encarnação, ligando-se intimamente à mulher que será sua mãe. E aí, esse espírito já estará vivenciando a sua primeira lição de amor, meus irmãos. Todo o seu potencial afetivo dessa mãe poderá ganhar importante dimensão se esta mulher for receptiva e muito amorosa. Como nós sabemos, através da doutrina espírita, a ligação do espírito reencarnante à matéria dá-se no momento da concepção,
onde acontece a união do espermatozoide ao óvulo. E só vai se completar aos 7 anos de idade. 9 meses depois a criança vem ao mundo, né? Dá o seu primeiro choro, ou vagilo, que chama, né? Mas, de acordo com a doutrina espírita, a encarnação só vai se completar aos 7 anos de idade. A partir dos 7 anos de idade, que aquele espírito, né, aquela criança começa a tomar consciência das suas vivências passadas, meus irmãos. E tudo aquilo que os pais, né, fizeram até aquele período, desde quando nasceu até o mesmo antes, né, até os 7 anos de idade, fica marcado naquela criança. E dependendo do estado evolutivo desse espírito, ele poderá escolher a mãe e o pai que receberá dentro daquele lar. Porque toda a encarnação, meus irmãos, ela é programada no plano espiritual, desde que esse espírito poderá participar dessa programação desde que esteja em estágio evolutivo, não é? E no atual estágio evolutivo da nossa humanidade, uma grande percentagem de espíritos já colaboram, digamos assim, para a sua próxima encarnação. Por isso que todo esse planejamento, né, para a encarnação de um espírito através da maternidade faz aumentar ainda mais a responsabilidade do casal, né? Porque aí estão envolvidos muitos, digamos, elementos dentro desse processo. Daí a responsabilidade que pesa, que somos espíritas, a responsabilidade é maior ainda. Porém, meus irmãos, o motivo da humanidade, o casamento, que é a união de 2 seres para uma vida comum, ainda está longe de uma vivência de almas afins, de espíritos que se afinizam, né? De espírito em que essa convivência é dentro dos princípios do amor, dentro do princípio do respeito, da harmonia. Lá no livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, eles especificam essas uniões. Primeiro são as uniões acidentais, são espíritos, né, o homem e a mulher, que se aproximam mais pela beleza física, mais pelas aparências, né? E esse tipo, né, de união, ela também se finda quando acaba esse encanto, né? Sacrificiais, normalmente são espíritos, um dos espíritos é mais evoluído, e ele vem para ajudar aquele outro, né? No caso, normalmente há mulheres que se prestam para este sacrifício, né? Em que elas recebem ao seu lado, digamos assim, não somente os filhos, mas daquele homem, né, que precisa dela, que só vai evoluir através do amor que ela vai dedicar a essa pessoa. Depois, uniões de espíritos afins, espíritos que realmente estão no mesmo estágio evolutivo. Então, ali é um lar perfeito, digamos assim, né? Quem sabe mais, né, a frequência desse tipo de união, mais para o futuro, mais quando nós tivermos passado por esse período de transição e albergarmos, digamos assim, avançaremos para um planeta de regeneração. Uniões transcendentais, quando espíritos se unem em prol da ciência, da filosofia, por situações religiosas, né? Então eles se unem com o objetivo dos dois trabalharem em benefício da humanidade.
Todos esses tipos de casamentos aqui, dá para contar nos dedos aqui, no atual estágio evolutivo do nosso planeta. E daí vem as uniões provacionais, que representam mais de 90% das uniões. Espíritos, que são espíritos a caminho da evolução, que se unem com a necessidade de se evoluírem. Aí, meus irmãos, existe uma mútua dependência. Um precisa do outro, né? E qualquer separação, meus irmãos, nós apenas estamos adiando compromissos, né? São situações que nós teremos que passar agora na presente encarnação ou nas futuras encarnações. Essa convivência para que possa renascer entre esses dois espíritos, digamos assim, o amor ensinado e vivenciado por Jesus. Por isso, meus irmãos, que a missão da maternidade poderá ser ou não ser aceita pela mulher, com a possibilidade de adiar o compromisso para outra oportunidade, porém trazendo como consequência, meus irmãos, a ampliação de débitos e sofrimentos futuros. Muitas poderão até buscar o aborto, que é um crime perante as leis civis, porque pelas leis civis só pode ser feito o aborto quando a gravidez é fruto de estupro, quando põe em risco a vida da mulher, e agora também quando for constatado que o bebê for anencefalo, que não tem cérebro, com problemas, né, do vírus, da zika, né, e outros mais. Esse é o decreto-lei agora de pouco tempo, 28, 48, 40. Direito da mulher, ali está a anatomia, né? Para mostrar que o bebê é separado do corpo da mulher, daquela mãe. Então, invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo, né? Como argumento para a discriminação do aborto, para que o aborto não seja um crime, né? Entendendo que o filho é propriedade da mãe, não tem identidade própria e ela é que decide se ele deve viver ou morrer, não é? O que nós temos que visualizar, meus irmãos, que o bebê é um ser, né, que está vindo, essa criança, esse espírito, ele tem a sua independência, tá? Ela não é uma parte, um órgão do corpo da mulher, não. Logicamente que não há dúvida quanto aos direitos da escolha da mulher ser ou não ser mãe. E a própria ciência até proporciona, digamos assim, recursos antes da concepção, tá? Porém, meus irmãos, depois vem o direito à vida do nascituno, do bebê, que sobrepõe ao outro, sem dúvida alguma, meus irmãos. Perante a doutrina espírita, meus irmãos, o aborto é crime. Justifica-se por querer eliminar a vida de outra individualidade, que é o bebê, e com o agravante da vítima não poder se defender. No Espiritismo, só é permitido o aborto quando põe em risco a vida da mãe. A mulher que aborta, meus irmãos, internaliza conflito com sua consciência. Mas existe, meus irmãos, atenuantes para isso. E a própria mulher encontrará caminho de resolução para reconstruir a sua paz interior, que poderá, quem sabe, através da doação, né? Que são os filhos do coração. Aquela, por esse processo, né, que tem a sua consciência ainda um pouco conflitante, não pode ficar preso a essa ideia. Ela vai ter que buscar outras formas de uma vez por todas,
mas de acrescentar a ela situações que poderão em parte redimir os seus atos, a sua escolha no passado. Tem o filme Livro dos Espíritos, meus irmãos, está lá, né? Tem a impressão que na Netflix, né? Tem. Ela enfoca um caso de adoção ali, no livro e no filme, em que o próprio, digamos assim, espírito que for assassinado em vidas anteriores pelo pai, agora ele é adotado, né? E ali, justamente, aquele casal está resgatando, digamos assim, os seus delitos do passado. E através do amor, né? Pois o amor é um sentimento da alma, meus irmãos, independente de vínculos consanguíneos. E para justificar tudo isso, se nós formos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 880, diz assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O que responde, né, os espíritos? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, o direito de viver é o primeiro direito do ser humano, né? E não podemos fazer nada contra isso, meus irmãos. Estaremos infringindo as leis divinas. E lá na questão 344, faz a pergunta: em que momento? Porque existem muitas discussões em termos disso aí. Ah, não, é que o espírito, só depois dos 2 meses de idade, é que ele não poderá ser abortado, né? Então, muitas praticam até os 2 meses de idade, mas não. No momento que há, diz assim, a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento, ficando ligado por um laço fluídico que vai se estreitando até o primeiro vagido da criança que vê a luz. Então, desde o momento da concepção, o espírito fica ligado à mãe e ao casal, né? Como um todo. Assim, iniciada a vida na terra pela concepção, interrompê-la, meus irmãos, destruí-la, constitui grave erro contra a lei divina, uma vez que já está estabelecido este vínculo entre o espírito reencarnante e os elementos materiais oriundos dos pais, além das ligações espirituais e morais geradas entre todos os comprometidos com aquela ação. Os pais só dão aos filhos as características físicas, né? Através do DNA, né? A cor dos olhos, né? As feições, o tipo, né? Mas o espírito, ele provém dele mesmo. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes dos conhecimentos, e através das sucessivas encarnações que nós vamos galgando, digamos assim, a espiritualidade maior, que nós vamos evoluindo, né? Então o espírito provém do próprio espírito. E lá na questão 358 diz assim, faz a pergunta, né? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Diz assim, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Com isso impede uma alma de passar pelas provas
a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então a vida, bem inestimável, atentar contra a vida que emana de Deus, em qualquer circunstância, é transgredir a sua lei. Lá na questão 359, diz assim, que vem reforçar, né, aquela colocação anteriormente apontada por nós. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, né, a mãe daquela criança, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Diz assim os Espíritos. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Porém, meus irmãos, com o avanço da própria medicina, essas situações estão sendo cada vez mais raras, né, esses procedimentos, com todos os recursos, né, que existem. Então, após o aborto, acobertado ou não pela legislação humana, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe e a todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. Então nós, como espírita, né, além do crime perante a lei de determinado tipo, a não ser quando põe em risco a vida da mãe, né, no caso da doutrina espírita, só isso aí que justifica, o espírito, dependendo do estágio evolutivo dele, ele vai se voltar contra todos ali. Tem muitos processos de obsessões, através dos atendimentos fraternos, que é realizado nas casas espíritas. Tem mulheres que no fundo, está relacionado com esse tipo de procedimento do passado, né? Aquele espírito que fica ligado a ela, porque foi impedido de nascer. Daí tem a anotação do Espírito de Emmanuel, que nos diz assim: admitimos seja suficiente breve meditação, né, em torno do aborto delituoso, do aborto criminoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias ou das enfermidades ou das doenças de etiologia obscura e das obsessões graves na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Mulheres e homens, acumpliciando no aborto criminoso, desajustam as energias psicossomáticas com intenso desequilíbrio no centro genésico, que surgirão com o tempo, não só pelo remorso, meus irmãos, mas por assimilarem as vibrações de angústia, de desespero, revolta e de vingança dos espíritos que a lei divina lhes reservava para filhos. Então, ante a queda moral pela prática do aborto, a gente aqui, de forma alguma, a doutrina não se busca condenar a ninguém, muito menos a mulher. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro, né, de consequência nefasta, funestra, né, meus irmãos, tanto individualmente como socialmente, como também sua legalização, como asseverou Jesus, né? Porque existe muito trabalho, tem muitos países que o aborto ele é aceito, é legal, né? Mas Jesus diz assim: eu também não te condeno, vais e não tornes a pecar. Uma vez estamos, digamos assim, suficientemente despertados para essa realidade, se já cometemos, não ficar com consciência culpada, procurar buscar escolhas que possam reduzir
pelo menos amainar a sua consciência. E diz assim Jesus, não condenou aquela mulher por cometer o adultério, né? Em que ele se atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E naquele momento cada um foi jogando as suas pedras no chão e foram se afastando. E só ficou Jesus e aquela mulher. E ele disse, onde estão aqueles que te acusavam? Foram embora. Então, diz ele assim, eu também não vou te condenar. Vais e não tornes a pecar. O Espiritismo, meus irmãos, oferece proposta para a recuperação e reajuste através do trabalho no bem, da prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado. Quando o espírito abortado é de nível executivo, evolutivo mais expressivo, tem reações mais moderadas e tolerantes. Muitas vezes seria ele alguém destinado a aproximar o casal, restabelecer a união, ou mesmo no futuro servir aos membros da família. Lamentará, logicamente, a perda de oportunidade de auxílio para aqueles que ama, mas não se deixará envolver pelo ódio ou ressentimento, mesmo que o ato do aborto o tenha feito sofrer psiquicamente. Em muitos casos, meus irmãos, manterá mesmo desencarnado, né, tanto quanto possível, o seu trabalho de indução mental positiva sobre aquela mãe. Ele estará ajudando, auxiliando mentalmente, né, dando força àquela mulher, né, aquele que seria sua mãe. Isso aí, se a gente for buscar mais detalhes, está no livro Gestação, Sublime Intercâmbio de Ricardo de Bernardi. Emmanuel nos diz ainda, recebamos na criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito, do passado, que nos bate à porta do coração, suplicando resgate e socorro. A culpa instalada na consciência da pessoa que abortou também leva a muitas dificuldades. Sugere-se, então, o auto-perdão, porque às vezes a pessoa aborta empurrada por circunstâncias muito difíceis, que nós não podemos julgar, por vários problemas gerais, por solidão, por angústias, por preconceitos, não importa, meus irmãos. Mesmo você que cometeu o erro, também tem o direito de ser feliz. Reabilite-se pelo amor. Não faltam crianças carentes de carinho, afeto, adoção, que esses filhos são filhos do coração, meus irmãos. Dá um tempo nos orfanatos, cuidando de crianças. Hoje tem tantas oportunidades, meus irmãos. Não faltam pessoas idosas carentes de amor. Por isso, torne a vida desses irmãos necessitados bem melhor, ajudando-os de alguma forma. Lá nos asilos, nas casas de repousos, enfim, né? Torne a sua vida útil. Esqueça o vídeo, esqueça o erro e pense no bem que possa fazer. Pois o gesto de amor maternal, no caso da adoção, reequilibra o chakra genésico da mulher, conforme a afirmação do apóstolo Pedro, que diz assim: somente o amor cobre multidão de pecados. Porque, meus irmãos, o amor sempre nos reequilibra, seja qual for o problema. Quando estamos irradiando as energias amorosas, todo o nosso psiquismo se ilumina e os reflexos benéficos equilibram o perispírito
e, por consequência, o corpo físico. Assim, a adoção será fator de reequilíbrio para o espírito que antes falhou na missão da maternidade, meus irmãos. Entendermos a importância da missão no lar é entendermos nossos compromissos perante os espíritos que formam este lar. Porque os filhos são espíritos a nós ligados, ou pelo laço, pelos laços da reparação, meus irmãos. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. E a comunidade melhorada eleva a nação, meus irmãos. De Manuel diz assim: é possível que hajas praticados o aborto sem conhecer-lhes as consequências. Se acordastes para a responsabilidade quanto a isto, esforça-te para transformar o próprio arrependimento em socorro de crianças infelizes. E para encerrarmos, meus irmãos, uma homenagem a todas as mulheres que em potencial são todas mães, com o poema de Coelho Neto, que viveu no período de 1864 e 1934. Em 1928 ele foi considerado o príncipe dos prosadores brasileiros. Porém, o que tornou conhecido foi o soneto. Mas sempre é importante relembrarmos, né, que é ser mãe. Foi em 1920. Então, homenagem às mulheres de Coelho Neto, ser mãe. Diz assim: ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração. Ser mãe é ter no alheio lábio que suga o pedestal do seio, onde a vida, onde o amor cantando vibra. Ser mãe é ser um anjo que se libra sobre um berço dormindo, é ser anseio, é ser temeridade, é ser receio, é ser força que os males equilibra. Todo o bem que a mãe goza é o bem do filho. Se mira afortunada, luz que lhe põe nos olhos novo brilho. Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer num paraíso. Obrigado, meus irmãos, que Jesus nos abençoe sempre.